Segundo Reis, capítulo 5, e nós vamos ler até o versículo de número 19. É uma história muito conhecida por nós, mas vamos lê-la. Vamos ler a história com as lentes do nosso tema da juventude deste mês. Viver profundo. Portanto, a proposta é mergulhar profundo junto com o Naamã. Vamos ver aí o que o Senhor tem para nós. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Eu estou lendo na versão Almeida, século 21. É um pouco diferente, talvez, da versão que você tem em mãos, mas o sentido é o mesmo. Verso 2. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera, na sua versão pode estar escrito Oxalá, é a mesma coisa. Quem dera o meu senhor, no caso o Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, no caso Eliseu. Ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo a seu senhor, ao rei, Assim falou a menina de Israel. E o rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel, o Jorão, que naquele tempo era o rei de Israel, e depressa entrega para ele a carta. E aí o Naamã foi e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 peças ou mudas de roupas finas. Roupa boa, roupa cara. Verso 6. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures da lepra. Quando o rei Jorão de Israel leu a carta, ele rasgou suas vestes, as suas roupas, e rasgar as roupas significa revolta, significa desespero, significa uma atitude assim impensada, e ele disse: por acaso eu sou Deus, que pode matar ou dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. Olha só, o Jorão, rei de Israel, estava ali de frente com o comandante da Síria, Naamã. E o comandante do exército trazia aquela carta com um pedido que, para o entendimento do rei, era um pedido absurdo. Cura esse homem da lepra dele. O que o rei Jorão de Israel pensou? O rei da Síria, Ben-Hadad, está querendo me atacar mais uma vez, está querendo mais uma vez me dar prejuízo, está querendo mais uma vez me dar problema, e vem com esse pretexto, com esse comandante trazendo a carta. Para quê? Para eu brigar com o comandante e ele ter um pretexto para brigar comigo. Verso 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, as vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as roupas? Está tão caro a roupa? Você está rasgando? Tudo bem que você é rei, mas envia-o a mim e saberás que há profeta em Israel. Eita, eu gosto assim, hein? Eu gosto assim. Sujeito homem, que bate no peito e diz: manda para mim. Joga nos meus peitos que eu resolvo.
Eliseu de Deus. Verso 9: Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na porta da casa do Eliseu. E então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai tomar banho. Gente, você não vê isso não? Eu vejo a cena, eu leio a Bíblia assim, meio que vivendo a história junto. Eu vejo a cena, o Eliseu, você sabe que o Eliseu era careca, né? Esses caras carecas eles são uns perigos, rapaz. O Eliseu lá dentro de casa, tranquilo, né? De boas. De repente chega lá fora o Naamã, comandante do exército da Síria. Cheio de cavalo, cheio de carro, cheio de pompa, cheio de 9 horas, cheio de não me toque, literalmente, porque ele era leproso. Né? E aí, vim falar com o profeta Eliseu aí, que mandou avisar o rei que era para eu vir falar com ele. O Eliseu não está nem aí para ele. Mandou um mensageiro. Tipo assim, se fosse nos dias de hoje, eu vou tentar aqui numa brincadeira contextualizar. Brincadeira. Eu quero falar com o pastor. Aí o pastor está lá tranquilo de boa, o seminarista. Vai ver o que é lá. Mandou o seminarista. Mandou o ajudante, mandou o mensageiro. Tipo assim, eu não quero nem falar com ele. Manda ele ir tomar banho. Não é o que está escrito aí? Vai lá no Jordão e 7 mergulhos. Vai tomar banho? Quero falar com você não. Mandou o homem tomar banho no Rio Jordão. E aí, verso 11. Naamã ficou indignado, é claro. Qualquer um ficaria. Pô, vim falar com o cara nem me dá ideia, ainda manda eu tomar banho? Ficou indignado dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar e invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre as minhas feridas e eu ficaria curado da lepra. O Naamã quer ser curado, mas ele quer do jeito dele. Só que Deus não faz do nosso jeito. Deus é soberano e só faz do jeito que Ele quer. Verso 12. Por acaso os rios Abana e Farfar de Damasco, capital do meu país, da Síria, não são muito melhores, muito mais limpos e muito mais bonitos do que o rio Jordão de Israel? Eu não poderia me lavar lá nos meus rios e ficar purificado? E aí ele ficou indignado, ficou maluco. E os seus servos, porque ele foi, né, com a tropa junto, foram até ele e disseram: meu pai, Naamã, meu senhor, meu pai, meu comandante, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, você não teria feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Olha só, os soldados pegaram a ideia. Tá fácil, Naamã. O Jordão tá ali. Vai lá e dá um mergulho. 7 mergulhos, né? Verso 13. Os servos orientaram, aconselharam, e o 14 diz o seguinte: ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Curioso que o verbo que antecede o mergulho é o verbo descer. Aqui é uma questão mesmo geográfica, porque em Samaria, para chegar no Rio Jordão, desce um morro. Mas curioso, não? Que um homem tão altivo, um homem tão soberbo, um homem tão prepotente precisa descer para ficar curado. No mínimo, curioso. E ele se molhou, mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como a pele de um menino e ficou purificado. Ou a sua carne tornou-se novamente em carne purificada e ele ficou curado. Então, ele voltou ao homem de Deus, foi lá falar com Eliseu, com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente
do teu servo. Porém Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem eu adoro e cultuo, eu não receberei nada. O homem levou prata, o homem levou ouro, o homem levou um monte de roupa cara, boa. E o Eliseu disse: quero nada. Verso 16, aliás, 17. Naamã disse: deixa ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. No caso, este teu servo, Naamã estava falando dele mesmo. Deixe que eu pegue um pouco de terra daqui de Israel, para levar lá para a Síria, para adorar ao seu Deus Eliseu. E aí, verso 18, que o Senhor perdoe isto ao teu servo, quando o meu senhor for ao templo de Rimom, ou seja, quando Eliseu for até a Síria para ali adorar, e se apoiar na minha mão, eu também tiver de me curvar no templo de Rimom, quando assim me curvar no templo, que o Senhor perdoe isso ao teu servo. Ou seja, quando eu voltar para lá, eu sou comandante do exército. Eu não vou pedir conta do meu emprego, eu não vou abandonar meu país, eu não vou abandonar minha família, eu vou precisar de vez em quando prestar culto ao Deus dos sírios. Que o Senhor perdoe toda vez que eu fizer isso. Eu estou com a consciência pesada, eu só quero adorar o Deus de Israel, mas eu tenho que voltar para casa. E o Eliseu disse a ele: vai em paz. Vai em paz. Amém. Tenho pouco tempo, por isso vou tentar ser o mais objetivo possível. Mas eu peço a sua atenção e a sua compreensão. Quero aproveitar que o nosso tema é viver profundo e aproveitar que esta passagem diz que um homem deu 7 mergulhos, juntar tudo isso e pensar que nós precisamos mergulhar profundo em Deus, na presença de Deus. Mergulhar profundo com Naamã. E as lições que nós extraímos desse texto são fantásticas, muito excelentes para nós. E eu quero começar te dizendo que essa história aconteceu por volta do ano 850 antes de Cristo. Portanto, nós estamos vendo uma história que aconteceu há quase 3.000 anos atrás. Isso aconteceu, e eu acredito que isso aconteceu exatamente do jeito que está escrito aqui. E aí, o Naamã era o comandante do exército da Síria, cujo rei era Ben-Hadad. E a Síria, você deve se lembrar, se você leu o primeiro livro dos reis, no capítulo 20, a Síria era inimigo de Israel, era um povo inimigo. E no capítulo 20 do primeiro livro dos reis, conta a história de como Ben-Hadad investia contra Israel. E de vez em quando a Síria vinha e atacava Israel, porque a Síria ficava ao norte da Palestina, ao sul ficava Judá, capital Jerusalém. O rei, naquele tempo, Jeorão. No norte ficava Israel, capital Samaria. O rei Jorão. Acima de Israel ficava, de um lado a Fenícia, do outro lado a Síria. Lembra daquela mulher que Jesus curou? Ela era Ciro-fenícia, porque ela era daquela região. Então, queridos, nós estamos aqui diante de um texto que traz, no seu bojo principal, uma cura de uma doença de pele. A Bíblia traduz como lepra, mas a palavra saraat, no hebraico, que é o original aqui, ela dá a ideia de uma doença de pele. Saraat, uma doença de pele. Muito provavelmente a lepra, como nós conhecemos hoje, a doença de hanseníase,
porque o Hansen, o cientista que descobriu o bacilo que causa essa doença, então a doença leva o nome dele. Porém, era uma doença de pele, uma doença degenerativa, uma doença que causava um incômodo àquele homem. E talvez você pense assim: uai, pastor, mas na Bíblia não diz que as pessoas que tinham lepra, que tinham essas doenças de pele muito forte, elas não tinham que ficar separadas, fora do convívio do restante das pessoas, porque essa doença era muito contagiosa? Eu li o livro de Levítico, capítulo 13, e lá orienta a fazer dessa forma. Ok, mas só que você precisa se lembrar que o Naamã não é israelita, ele é sírio. E os sírios não conhecem a lei de Moisés. Os sírios não vivem de acordo com a lei de Moisés. Portanto, na Síria era permitido aos leprosos conviver e trabalhar e viver normalmente. Por isso que esse homem é leproso e continua como comandante do exército, que era diferente. Israel é de um jeito, lá na Síria é de outro jeito, é outro país, tem outras leis. Então, querido, nós conhecemos a história, já ouvimos muitos estudos, muitas pregações, muita coisa já foi falada aqui. E eu quero mais uma vez usar desse clichê, expondo essa passagem, de pegarmos o número 7 e percebermos aqui então que esse homem dá 7 mergulhos. E eu quero te convidar, um a dar comigo esses 7 mergulhos junto com o Naamã. Mas tem que ser um mergulho profundo. O primeiro mergulho é um mergulho na graça. Nós precisamos mergulhar na graça de Deus. Tem uma canção que diz, né? Se a graça é um oceano, estamos afogando. Acho bonito isso, poético, legal. Essa é a ideia. Precisamos mergulhar na graça, porque a mensagem principal desse texto é a graça de Deus. Por quê? Porque Naamã é sírio, Naamã é inimigo, Naamã é dos contrários, Naamã é dos perseguidores, mas ele foi curado. Às vezes a gente acha que Deus só trabalha para os crentes. Às vezes a gente acha que Deus só trabalha nos crentes. Às vezes a gente acha que Deus só trabalha com os crentes. E Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 26 e 27, lá na sinagoga em Cafarnaum, ele abre o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para dar vista aos cegos, libertar os cativos, fazer os coxos andar e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Deus quer salvar e curar a todos os seres humanos. E aí o povo da sinagoga não consegue entender isso, porque eles são judeus, eles pensam assim: não, Deus só gosta da gente, Deus só sara a gente, Deus só trabalha para a gente. Aí Jesus diz: mas em Israel, nos dias de Elias, tinham várias viúvas, porém a que Elias foi como instrumento de Deus para levar o alimento é a viúva de Sarepta, que não era israelita. Aí no verso 27 de Lucas 4, ele emenda o argumento que acaba logo com a discussão. E nos dias de Eliseu, tinham muitos leprosos em Israel, porém o que ficou curado foi Naamã. Ou seja, a graça de Deus está disponível para todos nós. Até aqueles que são como eu e você, inimigos de Deus. Quantas vezes nós fazemos coisas contrárias ao Senhor? Quantas vezes nós nos rebelamos? Quantas vezes fomos desobedientes? Mas a graça nos alcançou. Deus quer curar, Deus quer salvar a todas as pessoas, ainda que nós não mereçamos. Ele insiste com a sua bondosa e maravilhosa graça em nos alcançar com a cura e a salvação. O segundo mergulho é um mergulho na sinceridade. O verso de número 1, primeiro versículo do capítulo 5 do segundo livro dos reis, diz que Naamã era comandante do exército da Síria, era um homem importante, era um homem grande, era um homem valoroso, era um homem top de linha das galáxias,
porém, tem um porém. Isso é até um ditado, uma maneira da gente falar, né? A gente vai falando, porque é bom, é maravilhoso, é isso, é aquilo, aquilo. Mas tem um porém. Mas tem um porém. E esse porém que arrebenta. Porque o Naamã não era sincero, Naamã não era verdadeiro, Naamã não era um livro aberto. Posto que era leproso, possivelmente usava aquelas rouponas do exército, roupas caras, roupas bonitas, em cima de um cavalo, como comandante, Pompeu, Pompílio, pomposo, mas por dentro, leproso. E quantas vezes eu e você temos uma capa de santidade, uma capa de espiritualidade, uma capa de profundo conhecedor das coisas de Deus, e por dentro, leproso. Não tem sinceridade, não tem autenticidade, portanto, com Deus não tem credibilidade. O Senhor, quando encontrou pessoas assim, o nosso Mestre Jesus, os chamou de sepulcros caiados, ou seja, por fora é muito bonito, muito lindo, eram pintados de branco, lindos, mas por dentro tem um defunto. Por mais lindo que seja o sepulcro, você vai às vezes no cemitério, né? Aqueles sepulcros lindos de granito, de mármore, com não sei o que, com não sei o que lá, com placas de bronze. De que adianta se lá dentro tá morto? Aquele que foi jogado na terra de qualquer jeito, está do mesmo jeito que aquele que está num suntuoso sepulcro, porque o que importa é que os dois estão mortos. Portanto, querido, Deus quer curar todos os poréns das nossas vidas. Porque às vezes é assim que eu e você somos. É uma bênção, é querido, é um amado, é muito simpático, e é assim, 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 porém no trabalho, porém porém nas vizinhanças, porém na família, porém, entendeu? Sempre tem um porém, porque na nossa intimidade, aí é que vem o porém. Então que eu e você não sejamos, né, como Naamã, assim, bonito por fora e leproso por dentro. Se é para ser leproso, então rasga as vestes, meu irmão, e mostra a lepra. Não tem vergonha não. Não tem vergonha não. Eu prefiro um santo que se mostra pecador do que um pecador que fica pagando de santo. Prefiro que rasga mesmo, é lepra que tem aqui, ó. Eu sou pecador. Essa é a minha dificuldade, essa é a minha limitação, preciso melhorar nessa área, estou buscando, estou orando, estou melhorando, mas não se enganem, por dentro dessa roupa bonita tem um homem leproso, eu sou leproso. O apóstolo Paulo fez isso, o apóstolo Paulo, o cara que mais plantou a igreja, o cara que talvez no Novo Testamento, talvez não, o cara que foi mais usado por Deus na história primitiva da igreja. O Novo Testamento, metade é de Paulo. Você nunca fez a conta não? O Novo Testamento tem 27 livros, ele escreveu 13 cartas, sem contar que a teologia de Hebreus é toda dele. Ele pode não ser o autor, mas a teologia que está ali é dele. Metade do Novo Testamento saiu da pena dele. As igrejas gentias, foi ele que implantou, e foi pregando. As que ele não plantou, foram plantadas por influência da sua pregação. Aí esse homem, que é, depois de Jesus, óbvio, o maior homem do Novo Testamento, ele vira e fala, dos pecadores, eu sou o pior. Fiel é esta palavra, que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele vai terminar a boa obra em nós, mas nós não prestamos. E dos que não presta, eu sou o pior. Que é isso? Se o Paulo falou isso, eu sou o que então, gente? Eu sou entendeu? O vice-troço do subnegócio. Entendeu?
Sou nada, ninguém. Portanto, que possamos nessa noite mergulhar num rio de sinceridade e rasgarmos as nossas vestes e não termos medo de mostrar nossas fraquezas e os nossos pecados, pois isso nos fortalecerá para poder sermos curados. O livro de Tiago, ele dá um conselho para a igreja: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Porque quando a gente bota para fora, quando a gente é sincero, quando a gente tem coragem de se expor, a gente começa a entrar num processo de cura. Então não esconda a sua lepra. Mergulha no rio da sinceridade. Joga para os quatro ventos mesmo. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, que Ele ao seu tempo te exaltará. Terceiro mergulho é um mergulho no ministério. Ai, tem gente que precisa mergulhar no ministério, viu? Deus deu dons, Deus deu talentos, Deus deu condição física, geográfica, espiritual, emocional, e a pessoa fica fugindo de mergulhar de cabeça profundamente no ministério que Deus tem para nós. O verso 2 a 4 diz que quando em uma das investidas da Síria em Israel, e era comum naquele tempo, quando uma nação batalhava contra outra, e aí matava, geralmente sobravam as mulheres, sobravam as crianças, sobravam uns bichos, umas pratas, uns ouro, eles pegavam o que a Bíblia chama de despojos, pegava tudo aquilo e levava embora. Isso aqui é o lucro da guerra. Numa dessas foi uma menininha, sobrou a menininha, tadinho, o pai dela morreu na guerra, a mãe, a gente não sabe, e ela ficou lá e meteram a mão nela e levaram. O Naamã era o comandante, falou: dá essa menina para mim. Levou para a casa dele. Chegou lá, aí Dona Maria, não sei como é que chamava a mulher do Naamã, mas ele chegou lá e falou: trouxe uma menina para te ajudar aí no serviço. Ela, esposa do comandante, claro que era uma madame da Síria, ela, pois não, mais uma empregadinha aqui para trabalhar. E aí a menina foi trabalhar, só que a menina era de Israel. A menina conhecia o Eliseu. E a menina estava escrava, trabalhando para a mulher do comandante, num país diferente do dela, com um costume diferente, talvez uma língua um pouco diferente, uma religião diferente. O povo adorava deuses diferentes, mas ela tinha um ministério. E o ministério dela era falar do poder de Deus. Ela mora dentro da casa, ela trabalha para a esposa, então ela sabe que o patrão tem lepra. O povo de fora talvez não saiba, mas ela que está na intimidade, ela sabe. Aí ela vira para a patroa e fala: quem dera se o patrãozinho fosse lá em Samaria, lá tem um carequinha, homem de Deus, hein? Me conta mais sobre isso. Não, ele pode curar, porque tem umas histórias lá que o negócio, vou te falar, é um homem de Deus mesmo. O povo diz lá, não tem um disque? Tem disque pizza, disque lanche, mas tem o disque, diz que tem poder, diz que faz milagre. Então, o povo lá em Samaria diz que o Eliseu é homem de Deus. Ela falou. Perceba comigo que a circunstância dessa menina é totalmente adversa. Ela é escrava, ela perdeu a família, ela perdeu tudo. Perdeu os sonhos, perdeu tudo que ela tinha. Se ela gostava de um menininho lá e estava de olho, acabou, foi levada como escrava, foi embora. Foi levada, era uma criança, uma menina, foi levada para ser escrava na casa do comandante. Ela não olha para a circunstância, ela não olha para a dificuldade, ela não olha para os prejuízos, ela não olha para as coisas que ela perdeu, ela olha para o poder de Deus e anuncia esse poder. Se for lá, Deus pode curar. E quantas vezes eu e você, por causa das circunstâncias, por causa dos negocinhos pequenininhos, por causa das dificuldadezinhas, as adversidadezinhas, a gente, não posso mais falar de Deus, não posso mais servir a Deus, não posso mais anunciar das grandezas e do poder de Deus, porque as coisas estão difíceis, a crise está braba. A menina era escrava, lá na Síria, mas ela fez o que ela foi chamada para fazer. E o Senhor foi exaltado porque ela
falou. Deus quer nos usar em todas as circunstâncias. Deus quer nos curar. Deus quer acabar com os nossos poréns. Deus quer nos usar, apesar da dificuldade, dos prejuízos e dos revés que a vida dá. E nós precisamos, além de mergulhar na graça, na sinceridade, no ministério, precisamos mergulhar na solução dos problemas. Muitas vezes nós ficamos focados nos problemas e esquecemos de focar na solução. Conta uma história de um rapaz que tinha uma paranoia. E ele ficava em cima da cama, ele achava que tinha alguém embaixo da cama. Aí ele e olhava embaixo da cama. Aí ele via que não tinha ninguém embaixo da cama, ele pensava, deve ter alguém em cima da cama. Aí ele pulava em cima da cama e não tinha ninguém. Aí ele pensava, deve estar embaixo da cama. Aí ele ficava, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai, procurando o inimigo. E ele passava a noite em claro, não dormia. Chegava no outro dia no serviço, ficava pescando, não conseguia render, até que o patrão chamou e falou, cara, não tem condição, o que está acontecendo com você? Ele, rapaz, não estou conseguindo dormir. Tem um inimigo lá em casa, tem um bicho lá, que quando eu estou em cima da cama, ele está embaixo. Quando eu vou para baixo, ele vai para cima. E eu fico atrás dele a noite inteira e não consigo achar. Aí o patrão chamou e falou, não, você não vai trabalhar mais não, peraí. Vou te encaminhar aqui para um psiquiatra. Te levar aqui num psiquiatra, o seu problema... Aí ele pegou lá a licença, o encaminhamento, foi no psiquiatra. Chegou lá, o psiquiatra, veja bem, fale-me mais sobre isso, blá, 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 blá. Está em cima, está embaixo, vai embaixo, está em cima. Então, nós precisamos fazer um tratamento que pode demorar de 2 a 4 anos. Você vai precisar tomar uns medicamentos, vai precisar disso, daquilo. E vai custar tantos reais. Aí ele pegou o papel, voltou lá no patrão e falou aqui, não tem condição não. 2 a 4 anos, um monte de remédio, caro desse jeito, não, vou para casa, deixa eu com a minha paranoia mesmo, eu me viro. Eu tomo café, eu tomo rebite, eu tomo energético, eu vou trabalhar de qualquer jeito. Voltou para casa, chegando em casa ele encontrou um primo dele. O primo dele era marceneiro. Aí ele chegou e falou, rapaz, eu tô doido, o que foi? Não consigo trabalhar, não consigo dormir, eu tô doido. O que foi? Não, e lá dentro de casa, vem cá para você ver. O primo dele, marceneiro, entrou. O que foi? Nessa cama aí, ó. Quando eu estou em cima, tem um homem embaixo. Quando eu vou para baixo, tem um homem em cima. Eu fico procurando um homem, o homem não aparece, está em cima, está embaixo, está em cima. Eu não durmo. Aí o primo dele, marceneiro, falou, vou resolver seu problema, peraí. Foi lá, pegou o serrote e cortou o pé da cama. E pum, botou o estrado no chão direto e falou, agora deita aí. Ele deitou. Cadê o inimigo? Aí ele sumiu. Problema resolvido. Sabe qual é a diferença? O psiquiatra focou no problema. O marceneiro focou na solução do problema. Uma vez... E agora já era. Amém? Uma vez uma grande fábrica, dizem que essa história é verídica, eu não sei. Uma grande fábrica de pasta de dente, de creme dental, passou por um problema. O problema era o seguinte: no processo de produção industrializada, algumas caixas de pasta de dente chegavam no mercado vazias. Uma máquina fazia as caixas, outra máquina colocava a pasta dentro do tubo e a outra máquina botava o tubo com a pasta dentro da caixa, embalava e botava lá para ir ser distribuído. E muitas caixas estavam chegando vazias no mercado. E aí começou a ter muita reclamação. O engenheiro de produção reuniu a equipe, contratou especialistas e tal. E vamos ver aí o que a gente faz. Vamos inventar uma máquina mais potente, mais cirúrgica, mais detalhista, para poder não deixar a caixa vazia. E aí foi projetos e desenhos. E vamos fazer uma máquina assim, vamos construir não sei o que, vamos construir não sei o que lá. E aí pegou aquele monte de engenheiro e levou lá na área de produção.
Aí chegou lá, o nosso espaço é esse, e nós precisamos refazer toda a linha de produção, porque está falhando e está chegando caixa vazia lá no mercado, e não pode acontecer mais isso está dando prejuízo, estamos perdendo clientes. Aí o seu Zé da faxina, está lá varrendo. Talvez o seu Zé era crente, né? Aí ele estava, sei lá, assoviando um hino, né? Seu Zé, aqueles monte de engenheiro, tudo com PhD em Harvard, porque vamos construir uma máquina, o seu Zé só. Qual é o problema aí, patrão? Ô Zé, vai varrer. Que a conversa aqui é engenharia, entendeu? Engenharia mecatrônica, engenharia de produção, engenharia estratosférica, galactinática. Aí o seu Zé, tá bom. Qual é o problema, patrão? O problema, Zé, é o seguinte, tá passando aqui, ó, as caixas estão passando, o tubo não está entrando, elas estão caindo vazia e estão indo vazia para o mercado. Nós temos que desenvolver uma linha de produção que não dá falha. Aí o Zé, é muito simples. O Zé da faxina, entendeu? Fala, seu Zé. Qual que é a solução? Estou aqui com uma equipe de engenheiros quebrando a cabeça. Ele, é muito simples, o senhor pega um ventilador desses potentes e bota aqui soprando, a caixa vem vazia, vai voar longe, não vai cair lá. Entendeu? Bota um tufão soprando, quando vier a caixa, se ela estiver vazia, ela cai fora. Só vai cair a que está cheia e vai tudo cheio para o mercado. Um ventilador resolveu o problema. Porque os engenheiros focaram no problema. O seu Zé focou na solução do problema. Leia comigo o verso de número 5. O rei da Síria respondeu: vai depressa. Vai depressa. A cura sua está lá em Israel. Vai para Israel. Mas eu tenho que falar com o rei? Vai falar com o rei. Mas o rei não quis me receber, mandou eu falar com o profeta? Vai falar com o profeta. Mas o profeta não quis me receber, mandou o mensageiro, mandou eu tomar banho? Vai tomar banho. Foca na solução. Mas não se esqueça que você pode ir nos reis, nos profetas, nos magistrados, nos oficiais, a solução estará sempre no centro da vontade de Deus. Foca na solução, busque em Deus, porque Deus quer solucionar todos os nossos problemas, porque às vezes 11 milhões de reais não é suficiente para solucionar um problema. Pensa aí comigo, se você ganhasse agora 11 milhões de reais, aliás, deixa eu ser mais exato, 10 milhões 795 mil, se você ganhasse agora, batesse lá na sua conta, puf, puf não, né? Bang, bateu lá na conta, um bang lá, 10 milhões 795 mil reais, você resolvia muito problema? Eita, vira essa boca para mim. Mas eu quero te dizer uma verdade, 10 milhões e 795 mil ia ser uma bênção para nós, mas existem problemas que não são solucionados com dinheiro. Sabe o que é 10 milhões e 795 mil? O valor das coisas que o Naamã levou para o Eliseu. Confira comigo no replay. Diz o texto que ele levou, verso 5, 10 talentos de prata e 6 mil ciclos de ouro, não é isso? Um talento é 35 quilos, logo 10 talentos, 350 quilos. Eu fiz questão de pesquisar hoje no mercado mundial, 1 quilo de prata está custando em média R$3. Portanto, 1.050.000 reais em prata. 350 quilos a R$3 a grama.
R$1.050.000. Ele levou 6.000 ciclos de ouro. Um ciclo são 12 gramas, é uma moeda de 12 gramas. Portanto, 6.000 ciclos dá 72 quilos de ouro. Vezes, hoje no mercado mundial, em média, R$135 a grama do ouro. Então, 72 quilos a R$135 a grama dá R$9.720.000 em ouro. Em barras de ouro. Ele levou, diz o texto, 10 mudas de roupas finas. Roupa boa. Uma muda de roupa boa hoje, para um homem, que é o profeta, seriam as 10 camisas do Dalina, ou 10 camisas Lacoste, mais uns 10 terno Armani, né? Uma muda de roupa, não é sapato nem, é só a roupa. Então, uma roupa de um profeta hoje, no contexto de hoje, você está entendendo? Estou contextualizando. Seria aí um bom terno, uma boa camisa, uma boa gravata. Umas Dudalina, umas Lacoste, uns terno Armani, mais ou menos R$25.000 você compra 10 terno Armani com 10 camisa boa e 10 gravata boa. Eu pesquisei. É isso mesmo. Então, R$1.050.000 de prata, R$9.720.000 de ouro, com mais R$25.000 de roupa, R$10.795.000 era o que o Naamã queria dar para o Eliseu. E o Eliseu fala: quero nada disso, só quero que você obedeça a ordem do Deus eterno. E a ordem do Deus eterno é: desça até o Jordão, humilhe-se e você será curado. Porque os humilhados, parafraseando, serão curados. Portanto, mergulho de número 4 é o mergulho na solução. Porque Deus quer solucionar os nossos problemas. Porque os nossos recursos vão até um ponto. Daí para lá é com Deus. Amém? O quinto mergulho é o mergulho na profecia. Na palavra de Deus, na ordem de Deus. O verso 9 e 10 diz que Naamã foi lá e o Eliseu falou: vai e mergulha 7 vezes. Não é 6, não é 8, é 7. Porque 7 é um número que simboliza perfeição. Você sabe, na cultura deles lá. Então a ideia aqui é: 7 mergulhos é uma atitude perfeita. Você vai se humilhar, você vai arrancar a roupa, vai mostrar que você é leproso, vai descer lá no Jordão, que é um rio meio esquisito, meio sujo, meio barrento, aqui na região da Samaria, e não vai lá naqueles rios bonitos lá de Damasco, não vai, você vai aqui e vai dar 7 mergulhos. Talvez o Naamã, né? Mas por que 7? Porque é assim que Deus está mandando. Porque às vezes a gente quer questionar: ah, mas um mergulho só não é suficiente, não? Mas você não é Deus, quem está mandando é Deus. Deus mandou 7, pula 7. E a Bíblia diz que quando ele mergulhou pela 7ª vez, ele ficou curado. Às vezes a gente acha que obedecer 90% resolve. Não resolve. 6 mergulhos não resolveria. O que resolveu foi 7 mergulhos. Portanto, quando Deus der uma direção, quando Deus der uma profecia, e profecia é orientação de Deus, segundo este livro, a maior profecia de todas, e o compêndio de todas as profecias de Deus para nós. Portanto, quando Deus der, mediante esta palavra, uma orientação, não tema em seguir a orientação por inteiro, porque o Deus que orienta é o Deus que cura. O 6º mergulho é um mergulho na humildade, porque o verso 11 a 14 diz que ele teve que descer. Ele ficou indignado, ele ficou revoltado, ele ficou doido, ele ficou maluco, mas ele teve que ir lá. Teve que se humilhar. Teve que descer, teve que abrir mão. Deus quer nos despir de toda a nossa autoconfiança. Nós somos inteligentes. Nós somos criativos, nós somos bem relacionados, a gente tem até um dinheirinho no bolso e a gente acha que essas coisas vão resolver tudo. A gente tem uns amigos, a gente tem uns conhecidos, a gente tem uns contatos, a gente manda um zap e resolve tudo. Tem coisas que não dá para resolver sozinho.
Tem coisa que tem que se humilhar. O profeta Jeremias diz no capítulo 17, se você quiser ler comigo ou quiser ouvir, olha o que diz o profeta Jeremias. Jeremias 17. Quiser acompanhar comigo? Jeremias 17. Diz assim. Olha só. Profecia, hein? Jeremias 17. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, com ponta de diamante, e está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Ó, Jeremias profetizando contra Judá. Judá é o povo top de Deus, os judeus. O pecado de vocês está entranhado em vocês. Os seus filhos, verso 2, se lembram dos seus altares e dos seus postes sagrados, postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos montes e sobre as montanhas no campo. Darei a tua riqueza e todos os teus tesouros como despojo por causa do pecado das tuas fronteiras. O que é que Deus está dizendo? Vocês estão bem de vida, vocês estão ricos, vocês estão bonitos na foto, mas vocês estão com a vida toda errada. Verso 4: assim, tu mesmo renunciarás à tua herança que te dei, e te farei servir aos teus inimigos, numa terra que não conhece. Falando aqui sobre a ida para a Babilônia. Porque o furor da minha ira se acendeu e arderá para sempre. Vocês são meu povo, escolhi vocês, quero salvar vocês, mas se vocês continuarem vacilando, vocês vão perder tudo. Verso 5: assim diz o Senhor. Aleluia. Isso é profecia. Assim diz o Senhor. Esse papo aí, eis que te digo, estou fora. Eis que te digo é eu que digo. Agora, assim diz o Senhor, é diferente, meu irmão. Está escrito, vale o que está escrito. Maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o seu coração. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, em outra versão. Nós usamos esse texto equivocadamente. Quando uma pessoa trai a gente, quando uma pessoa faz alguma coisa de errado, de ruindade, ou que nos prejudica, a gente fala, tá vendo? Não posso confiar nas pessoas. Maldito o homem que confia, aí a gente ainda bota um acréscimo, no outro homem. Tá lendo errado. Tá lendo errado. Maldito o homem que confia em si mesmo e acha que pode conquistar tudo pela força do seu braço, pela inteligência do seu cérebro. Não confie em si mesmo, humilhe-se e confie somente no Senhor. O último mergulho é o mergulho na adoração. Verso 15 a 19 diz que o Naamã, pelo seu desejo, aí o Eliseu não falou mais nada com ele, só mandou ele mergulhar no rio. Ele ficou curado, brotou nele um desejo de adorar a Deus. O que é que ele fez? Conforme o seu costume. O povo sírio achava que para adorar a Deus, só podia adorar na terra daquele Deus. Tipo assim, se eu estou na Síria, eu tenho que adorar o Deus da Síria. Aí se eu estou em Israel, eu tenho que adorar o Deus de Israel, porque eu estou na terra de Israel. Esse era o entendimento deles. Não, pastor, isso aí está errado. Claro. Por isso que Jesus consertou tudo. Por isso que Jesus disse que não é nem na Síria, nem em Israel, nem aqui, nem lá, nem acolá. É em qualquer lugar, em espírito e em verdade. E o Senhor, Criador dos céus e da terra, está recebendo a adoração que o seu povo está prestando. Independente de liturgia, independente de formas, independente de cultura, de instrumentos, de ritmo, de roupas, independente de qualquer coisa, Deus recebe a adoração que é prestada com sinceridade e com profundidade. Portanto, o texto diz que ele pegou 2 baldão, né? Encheu de terra, pendurou no lombo de um burro e falou com Eliseu: vou levar essa terra lá para a Síria,
Porque quando chegar lá, eu quero adorar o Deus de Israel. Olha, o Naamã é inteligente, cara. Se eu só posso adorar o Deus na terra desse Deus, então eu vou levar um pouco de terra, chego lá no quintal de casa, boto a terra de Israel, boto ali um altar e ó, Senhor de Israel que me curou, aleluia. Você entendeu, não? O homem foi curado e só pensava em uma coisa: para sempre eu vou adorar ao Deus que me curou. Seja na Síria, seja em Damasco, seja em Jerusalém, seja na Samaria, seja em Guaranhuns, nós somos adoradores, porque Ele nos curou, Ele nos salvou, Ele nos perdoou, portanto eternamente renderemos louvores àquele que é digno de todo louvor e adoração. Aleluia! Naamã. Sabe o que é que significa esse nome? Eu li 8 dicionários. Porque o primeiro que eu li, eu fiquei assim, o quê? O nome desse homem significa isso mesmo? Ah, não. Eu vou pegar outro. Ah, não, vou pegar outro. Eu li 8. Sabe o que eu encontrei? Algumas possibilidades. O nome Naamã pode significar deleite. Deleite. Pode significar assim, algo que é agradável. Pode significar doçura, porque a doçura, né, é algo que dá agradável ao paladar. Mas eu achei um que eu falei, ah não, eu vou ficar com esse aqui. Tem um linguista que diz que o nome Naamã, que é um nome hebraico, porque a Síria ficava bem pertinho ali de Israel, então, tanto que o rei da Síria chamava Ben-Hadad, Ben é filho, né? Da língua dos israelitas. Então, o nome Naamã significa prazer, deleite, agradável, doçura, prazer. Eu falei, eu vou ficar com prazer. Com prazer. Porque se o tema dessa mensagem é mergulhando profundo com Naamã, eu posso trocar e dizer mergulhando profundo com prazer. Tenho prazer de mergulhar profundo na presença de Deus para buscar aquilo que Ele tem separado para mim. Que você possa mergulhar profundo, que você possa dar esses 7 mergulhos, mergulhe de cabeça na graça, na sinceridade, no ministério, na solução, na palavra, na humildade e na adoração, e seja curado como Naamã, em nome de Jesus. Deus te abençoe e vamos em paz.